Olá, aqui é o grupo composto pelo Flávio Fonseca, o João Pedro Ferreira e o Wenderson Cândido. E a gente vai apresentar aqui o relatório do trabalho de implementação em hardware de instrução de processador em ARM monociclo. Vamos lá. Esse trabalho, primeiramente a gente vai apresentar o esquemático e da descrição do hardware, o teste que a gente fez e depois a implementação das outras instruções. Então, primeiro, qual era o objetivo do trabalho? Era implementar as instruções move, compare, teste ou exclusivo, LDR byte e STR byte, a partir de um processador ARM ciclo único que já estava com as instruções de soma, subtração e ou LDR, STR e branch. A primeira parte aqui eu vou apresentar para vocês o esquemático correspondente à linguagem de descrição em hardware que foi escrita em System Verilog. Então, primeiro a gente tem na parte mais externa o módulo do test bench. E nesse módulo a gente tem a instância do módulo do DUT, que é o dispositivo sobre teste. E no test bench a gente tem a criação dos sinais de clock e reset e tenho a verificação dos sinais de saída do dispositivo, que é o write data, o data address e o main write. Dentro do DUT, que a gente também chama de top, a gente vai ter três módulos instanciados. O módulo do processador ARM em si, o módulo da memória de instrução e o módulo da memória de dados. Aqui a gente pode olhar pelo fluxo das setas que da instrução de memória sai a informação de qual instrução vai ser executada e vai para o processador. E o processador manda para a instrução de memória qual é o endereço da próxima instrução. Por outro lado, entre o processador ARM e a memória de dados, a gente tem os sinais que vai ser o resultado da operação realizada pela unidade lógica aritmética, a informação que pode ou não ser escrita no processador, na memória de dados, e a informação que está na memória de dados e vai ser captada pelo processador. Já dentro do processador, a gente tem dois módulos instanciados, um módulo do controlador e um módulo do datapath. Aqui a gente vê que esses módulos trocam algumas informações, que são os sinais de controle, que saem do controlador e vão para o datapath. Que aí tem, por exemplo, o read-write, o main-write, que vão dizer se a informação vai ou não ser escrita num registrador ou na memória. Tem o mem-to-reg, se a informação da ULA, da operação realizada pela ULA, ela vai ser escrita na memória ou não. Tem o image source, que vai dizer qual vai ser o tamanho de um source imediato, entre os outros sinais, como, por exemplo, as flags e o sinal de controle da unidade lógica aritmética, de qual operação ela vai realizar. Dentro do controlador, a gente tem mais dois módulos instanciados, o decoder e o condilogic. Aqui, pelo esquemático, o decoder em azul significa que ele já não, dentro dele não vai ser instanciado nenhum outro módulo. Já no condilogic vai ter algum módulo ainda. No condilogic a gente vai ter mais dois módulos instanciados, o condcheck, o flopper NR e o flop NR0, onde a gente vai ver, por exemplo, se as informações de controle se vai ser executado ou não, de acordo com as flags ou com de acordo com as flags. Aqui a gente já passa para o datapath e todos os seus módulos, todas as suas instâncias de módulos, como por exemplo, a gente tem um multiplexador específico para o PC, tem a ULA em si, o banco de registradores e o extender, que vai estender se o source 2 vai ser caso o source 2 seja imediato, em quantos zeros vai ser estendido, porque o imediato ele pode ser de 8, 12, 16 bits. Bom,
a partir do código fornecido, a gente fez uma previsão dos resultados. E eles estão aqui escritos nessa tabela. Então a gente vai ver uma série de instruções que o processador pode executar, como o sub, o add, o or, o end e o branch. E o interessante é que observar que, por exemplo, o primeiro branch ele não vai ser executado porque ele é condicional e a condição é equals, ou seja, iguais. E a flag, nesse momento, ela vai estar com situação que não é iguais. Ela vai estar com, se eu não me engano, maior que. Aí esse branch não vai ser executado. E a gente pode observar aqui que em vez de ir para o endereço do target, ele continua na ordem na ordem seguinte. Mas mais para o final a gente vai ver aqui que um branch vai ser executado até chegar o código final. Aí nem todas as instruções que estão na memória de informação, na memória de instrução vão ser executadas. Olá, boa noite. Eu vou estar falando sobre as modificações realizadas nas 6 instruções. Vou começar pelo move. O primeiro comando aqui que a gente fez foi o move, e a alteração que tivemos que realizar foi a inserção dele no ULA, né? Para isso a gente foi lá no decoder. A gente criou um comando para o move. Como a gente tem que fazer a atualização no registrador, a gente insere ele no write, que tá aqui, o no-write. E na ULA também, propriamente dito. A gente tem que, como a gente faz no no-write, na ULA a gente tem que alterar o case e a gente decidiu colocar esse bloco aqui no lugar. O result simplesmente ele vai receber o valor de B, que é o valor que a gente quer jogar para o registrador, que foi indicado no o compare. No CMP, o compare, a ULA ela realiza a subtração de RN pelo source 2, o SRC2, e seta as flags sem escrever o resultado na memória ou no registrador. As modificações elas são realizadas. As modificações realizadas, na verdade, elas são a inserção do CMP na tabela verdade do decoder, a criação do fio lógico do no-write, e esse no-write ele foi registrado como saída no decoder e entrada no CondLogic. Conditional Logic, bem aqui. Beleza. Beleza, a gente tá tudo descrito aqui. O TST, ele é o teste, ele faz uma operação E entre dois registradores e atualiza as flags sem atualizar os registradores. Aqui. Ele atualiza então a flag de negativo e zero de forma análoga ao CMP. E a gente usa o fio no-write que já foi criado. A gente cria o TST da mesma forma que a gente tinha criado o end, e a gente insere o case quando o no-write, para que na verdade o no-write, quando for no TST o no-write ele vai receber 1 e não vai atualizar os registradores. O EOR é o conhecido também como SHOR. Ele é o exclusivo que a gente conhece entre dois registradores. A gente adiciona ele na ULA, inserindo o comando, e no case a gente acabou aqui tendo que adicionar a função do exclusivo. Olá, boa noite. Agora eu vou estar apresentando para vocês sobre o LDRB e o STRB. Então, o LDRB, assim como o LDR, ele carrega nos registradores o valor salvo na memória. Porém, ele salva apenas o byte menos significativo do endereço buscado. E para implementação foi criado o fio byteman no decoder que indica se é uma instrução LDR byte. No código do decoder foi criado um output lógico
byte-man e inserido um circuito combinacional que determina o byte-man. No módulo de memória de dados, no módulo de memória de dados, foi inserido um input lógica que recebe o valor do byte-man e o circuito combinacional que determina se a memória lida será completa ou apenas o bit menos significativo. Já o STR, já o STRB, ele escreve na memória o bit menos significativo do valor carregado nos registradores. E no módulo memória de dados, usando o mesmo input logic B. Foi alterado como a memória é salva usando um circuito combinacional para determinar se todo o valor de RD será salvo ou apenas o seu byte menos significativo. Aí aqui tem o nosso novo código de teste, né? Botamos ali a instrução assembly e a instrução em hexadecimal. Beleza. Vamos para agora o extra. Então, nessa parte para essa parte extra aqui foi criado o módulo time, que comunica diretamente com o módulo de memória de dados DME. E foi determinado uma posição de memória para determinar o início de contagem e outra posição para indicar o número de ciclos a ser contados. É isso aí, isso. O registrador R13 ele indica quando começa a contagem, sendo que seu valor fixo em 1 ao executar o comando da instrução. Na posição de memória indicada é escrito o valor 1, iniciando a contagem. O registrador R14 indica o número de ciclos a ser contados através do comando dessa instrução. E escreve a posição da memória, o número de ciclos. Exato, isso aí. Ele escreve na posição de memória o número de ciclos. O módulo time tem como entrada o sinal para começar a contar o count, que é o último bit da posição de memória, e o de ciclos a ser e o número de ciclos a serem contados, no caso do tempo, a posição da memória, posição de 60. Há também essa variável aqui, que é a variável auxiliar count_tempo, que quando a count estiver ativo, a cada ciclo é somado 1 e ao seu valor, e quando o seu valor for igual a tempo, a saída endCount é ativada, indicando o final da contagem, o fim de contagem. Quando a contagem acaba, a posição de memória 30, a saída endCount e a variável count_tempo são zeradas, esperando ser iniciada uma nova contagem. Agora aqui vamos mostrar a alteração na descrição do código.